pessoal do da RPS Capital, e hoje a gente está aqui de novo para falar sobre a atribuição de performance de março. Como de costume, eu vou receber o Paulo Tsora, CIO da RPS, e hoje a gente tem uma novidade, que é o Gustavo Fabrício, gestor de previdência, que vai falar um pouquinho sobre as adequações da carteira que foram feitas no último mês. E, Paula, a gente pode falar que no mês de março a gente teve mais uma vez o destaque positivo para o setor de commodities. E lembrando que a RPS foi uma das primeiras casas a levantarem essa bola, né? Desde o ano passado a gente está tocando nessa tecla. Quanto que você acha que esse movimento do setor de commodities já está precificado? E qual o pano de fundo para a performance que a gente teve nesse mês? Bom, então a gente está com essa visão de commodities. Esse mês foram 190 bases dentro do total return de retorno só em commodities. Eu acho que a gente ainda está no meio do caminho no movimento das commodities. O fundamento por trás segue forte, que é um setor que se beneficia de um ambiente de inflação muito alta, um ambiente onde a gente tem um problema sério de oferta de commodities no mundo. A crise da Rússia e da Ucrânia só veio reforçar ainda mais essa questão de problema de oferta em commodities. A demanda segue firme, pouco pelos investimentos na própria transição energética. O setor de housing, mundo afora, segue com investimentos bastante fortes. Então a gente segue bastante otimista com commodities. Commodities combina com inflação. Commodities é um setor que combina com fluxo de caixa de mais curto prazo. A gente segue revisando para cima as nossas expectativas para o ano. Todo mundo espera que o setor de commodities caia semana que vem, que as commodities tenham uma reversão importante, e a verdade é que o minério de ferro segue perto das máximas, o petróleo segue acima de $100, agora começou um rally ainda mais forte nas agrícolas. Então a gente continua bastante otimista, as ações subiram, mas os lucros das empresas subiram ainda mais, e o múltiplo hoje é até mais barato do que era há 12 meses atrás. Então não teve um re-rating nesse setor, muito pelo contrário, teve um de-rating, e uma das coisas que a gente tem mais posição, mais convicção, e vamos seguir firme nessa nossa convicção das commodities, que eu acho que é ainda um bom tema para o resto do ano. Bom, um outro tópico vencedor na nossa carteira, mais uma vez, foi a posição de juros, né? A gente pode dizer que a gente tinha duas posições de mercado, tanto aplicada no juros brasileiro e tomada no juros americano. Qual que era o pano de fundo, como é que estava na nossa cabeça, por que a gente estava tomado nessas duas posições no mês de março? Lá fora a gente continua com a mesma ideia, né? A inflação segue persistente, disseminada, os bancos centrais ainda muito tímidos no ajuste de política monetária, apesar de falarem grosso. A execução ainda está muito tímida, a inflação está muito alta, e a gente acha que o juro vai ser mais alto a médio prazo no mundo do que está precificado. Seguimos com essa ideia de tomar juro, foi bom mês passado, a gente fez isso em alguns países europeus e também no mercado americano. Não é o carro-chefe da casa, os nossos fundos são fundos que têm viés de equity forte, mas a gente vem aproveitando oportunidades específicas. Então, lá fora foi muito essa visão de preocupação com inflação, que segue ainda bastante forte dentro das nossas teses de investimento, e a gente tomou esse juro acreditando que os bancos centrais vão ter que acelerar o passo, vão ter que entregar mais do que está precificado nas curvas. No Brasil, um pouco aponta o contrário, né? Aqui o juro já está muito alto, o Banco Central brasileiro fez a lição de casa antes dos outros bancos centrais, então a gente acha que já está bem perto do fim do ciclo de aperto monetário, e a gente aproveitou um pouco do prêmio de risco que estava na curva, achando que o Banco Central ia muito além dos 12,75 que ele está querendo passar, e parar, e aí a gente fez uma pontual aplicação do juro no Brasil. Não é uma high conviction dentro da casa, infelizmente, porque a gente segue preocupado com a inflação doméstica, e tem forças positivas para o juro brasileiro parar de cair. Acho que uma das coisas mais importantes é a apreciação do real, que de fato foi bastante forte nesse ano. Isso obviamente vai ajudar o Banco Central, mas a gente vê pressões inflacionárias assim bem disseminadas ainda no Brasil. Setor de serviços, mesmo o setor industrial, segue tendo revisões para cima de preço, porque os itens industriais, commodities, etc., seguem numa tendência de preço para cima. A inflação ainda no Brasil é 1% ao mês, mais ou menos, a regra de bolo é essa, e a gente achava que o pico tinha sido em novembro, depois a gente revisou para dezembro, depois a gente revisou para janeiro,
né? Que estamos em março e a inflação segue 1%, 1 e pouco por cento ao mês. Então, estamos esperando esse peak inflation de fato acontecer. Acho que tem essa variável câmbio que vai ajudar, mas tem outras variáveis que continuam prejudicando. Então, a gente fez essa aplicação pontual, nem temos mais essa posição agora para o mês de abril. Estamos olhando ali com viés bem mais tático essa ideia de aplicar juro no Brasil, porque ainda estamos com dificuldade de ver o ponto realmente de inflexão da inflação doméstica. Acho que ela vai acontecer, mas ainda tem dúvida do timing das coisas, e inflação de alimentos, inflação de serviços seguem muito acima do que seria o razoável. Outra tese que você estava bem convicto na nossa última conversa foram as empresas de tecnologia americanas, né? Você comentou sobre as empresas de tecnologia de alta qualidade, foi assim que você chamou. E esse mês a gente também tinha essa posição, né? Março também foi marcado por essa tese. Eu queria entender se a gente segue convicto nessa posição, se a sua cabeça mudou um pouquinho para o mês de abril. A gente segue com essa convicção. Nós estamos preocupados com inflação, estamos preocupados com juro, queremos empresa de qualidade, que tem poder de preço, num múltiplo honesto e que cresce meio independente do PIB. E essas empresas de tecnologia nos Estados Unidos têm essa característica. A maior posição que a gente tem no fundo é Microsoft. Então foi bom, esse setor performou relativamente bem, as empresas de alta qualidade foram bem no mês de março. O problema da nossa carteira é que a gente estava short as empresas que não geram caixa, as empresas que têm fluxo de caixa lá no longo prazo, as empresas mais arriscadas, que foram muito bem no mês de março. Teve um squeeze, se eu tivesse que dizer, global, nessas teses de longa duração que performaram muito bem no mês de março e pegou a gente short. A gente estava short Tesla, a gente estava short um basket de empresas não rentáveis do setor de tecnologia. Isso prejudicou a nossa performance do mês passado, foi um dos pontos negativos. A gente andou fazendo uma troca, a gente saiu um pouco do setor de tecnologia, de baixa rentabilidade, de duração mais longa. A gente trocou esse short por um short no setor de home builders, nos Estados Unidos, e no setor de semicondutores. A lógica por trás é que são setores mais cíclicos, são setores que apoiam bastante nesse ambiente de juro mais alto. A mortgage nos Estados Unidos está subindo bastante. Nós estamos começando a ver o conference call das empresas do setor de home builders bem mais desafiadores em termos de demanda na ponta. A gente está vendo uma desaceleração industrial importante, setor de PC, setor de smartphone, que bate bastante no setor de semicondutores. Então, a gente trocou um pouco as empresas de tecnologia pelos setores mais cíclicos, aí, principalmente o setor de home builders, US, e o setor de semicondutores no mundo como um todo. Então, o nosso short hoje, o head da nossa carteira está mais nessa ponta, acreditando que vem uma desaceleração econômica mais forte, que esse juro mais alto vai bater nesses setores mais sensíveis à taxa de juro e mortgage. Voltando para o cenário doméstico. Também nos últimos meses você bateu muito na tecla da gente ter uma carteira doméstica muito defensiva, com setores que não dependiam tanto do PIB. Nesse último mês a gente viu uma injeção de renda, né? A gente viu a antecipação do resgate do FGTS, a antecipação do 13º, o Auxílio Brasil. Você pode dizer que esses acontecimentos mudaram um pouco a sua cabeça, falando da carteira doméstica? Assim, a gente está um pouco menos cauteloso, a gente está um pouco mais aberto para outros setores que antes a gente não estava tão convicto? Isso foi um outro movimento que a gente fez nesse mês de março e que está trazendo para abril. De fato, a gente aumentou um pouquinho o beta da nossa exposição Brasil. A gente segue cauteloso com o cenário Brasil, acho que é um cenário estrutural desafiador, o juro é alto, a renda disponível é baixa, mas de fato eu acho que o governo, as ações políticas vão fazer com que um pouco da renda que estaria vindo no segundo semestre vai ser antecipada, esses pacotes que você mencionou. Isso vai fazer com que a demanda doméstica esteja um pouco mais forte agora no curto prazo. O PIB está um pouco melhor do que a gente imaginava, de fato, no curto prazo. Então, a gente resolveu comprar um pouco de setores mais cíclicos domésticos, fazendo um meio a meio. Se eu tivesse que dizer, a gente está metade da exposição Brasil doméstica em coisas defensivas, como o setor de saúde, o setor de supermercado de baixa renda, e agora a gente acrescentou algumas coisas mais cíclicas, setor de vestuário, mesmo setor de e-commerce. A gente está fazendo uma posição bem tática aqui. Aqui não é estrutural, aqui é uma visão realmente bem do dia a dia ali, de curto prazo, mas acho que faz sentido
acreditar que o PIB brasileiro vai ser um pouquinho melhor, que a demanda doméstica vai ser um pouquinho mais forte, que esses setores cíclicos vão se beneficiar um pouquinho mais do que a gente imaginava, exatamente por esses auxílios que o governo está fazendo, seja no Vale Gás, seja, como você disse, antecipação do 13º, liberação de FGTS, então, de fato vai dar um boost de renda e provavelmente de consumo no Brasil no curto prazo. Obviamente que isso vai vir o custo lá no final do ano, mas pensando no calendário político, acho que de fato tem essa aceleração de demanda aí potencial e a gente está tentando antecipar um pouco nesse movimento. E Gustavo, dado que você nunca participou das gravações que a gente faz, né, que totalmente tem como base a carteira do Total Return, explica pra gente um pouquinho quais são as adequações entre a estratégia de previdência e o Total Return, que é o fundo flagship aqui da RPS. Perfeito, Duda, obrigado. Bom, o fundo de previdência, ele tem como centro a estratégia do Total Return, né? Como a gente já sabe, o Paulo que falou aqui antes de mim, a ideia é a gente conseguir replicar o mais fiel possível a carteira dentro dos fundos de previdência. E como a gente sabe também, a SUSEP é muito rigorosa em algumas restrições, principalmente questão de alocamento offshore e de margens. Então a ideia aqui a RPS me designou como um gestor ativo dos fundos de previdência para que a gente possa justamente pegar todas as ideias do Total Return dentro das caixinhas que a gente tem e colocar no Previdência com esse filtro. Muitas vezes eu tenho que sentar com analistas ou com o próprio gestor para a gente buscar o melhor caminho para conseguir colocar essa ideia no Previdência sem ferir nenhuma regra da SUSEP. Tá. Então agora trazendo para a carteira de março, né? O Paulo comentou sobre as principais posições que foram destaque de performance no mês de março, e ele destacou tanto o setor de commodities, principalmente exposto offshore, né, internacionalmente, que você comentou que tem algumas restrições para alocação em breve, e o setor de juros também, tanto brasileiro quanto americano. Você pode dizer o que você conseguiu fazer de adequação na carteira de previdência para ter uma performance similar sem estar exposto internacionalmente? Perfeito. São dois pontos importantes porque nesse mês foi um desafio, né? Dado que justamente as posições que andaram bem são posições que acabam pegando bastante na margem. Então assim, para simplificar, né, é um trabalho complexo, mas tentando aqui sintetizar ao máximo, na questão das commodities, a carteira do Total Return tinha bastante commodities offshore e isso ia ultrapassar o nosso limite. Então o que a gente fez? Nós sentamos aqui com um comitê, onde a gente juntou gestores e analistas para buscar as melhores correlações dos papéis que a gente podia investir no Brasil com a carteira lá fora. Então a gente montou uma cesta com essas empresas e neutralizou o câmbio, né, dado que são empresas em dólar e que a gente não pegaria aqui o movimento. E com relação à posição que a gente tinha em juros local e offshore, nós temos mais restrições ainda no Previdência, porque uma posição de juros ela toma muita margem no fundo. Então nós entendemos que não seria o caminho fazer via o ativo em si. O que nós fizemos? Novamente, buscamos aqui no Brasil ativos que a gente chama de bond proxies, né? Que são ativos que andam de acordo com as movimentações da curva de juros. Traçamos uma correlação, ajustamos o beta desses ativos para o investimento no Total Return, mirando na volatilidade que a gente queria e colocamos então no Previdência esses ativos. E aí com isso a gente conseguiu então entregar no mês um movimento aí dentro do que a gente espera para a volatilidade do Previdência, mirando na estratégia do Total Return. Bom pessoal, por hoje é só. Mês que vem a gente se encontra aqui de novo. Obrigada!